Este vídeo é uma resposta aos meus queridos irmãos pós-tribulacionistas. Desde 1989, lá se vão 30 anos, eu venho fortalecendo as minhas convicções na posição pré-tribulacionista. Para mim, a posição pré-tribulacionista é a escola que honra as Escrituras. Respeito os meus irmãos que têm outro tipo de entendimento. O importante é que todos nós cremos na segunda vinda do Senhor Jesus. Pois bem, a maioria dos irmãos pós-tribulacionistas que me enviam questionamentos, eles começam dizendo assim, boa parte deles começa dizendo assim, eu era pré-tribulacionista, mas depois que eu comecei a estudar melhor a Bíblia, eu vi que o pré-tribulacionismo tem uma série de invencionices e versículos interpretados fora de contexto e ausência de texto para comprovar determinadas posições, mas eu creio que o pré-tribulacionismo é a escola que melhor explica os acontecimentos futuros e, nesse caso, está em perfeita harmonia com o que a Bíblia diz. Então, neste vídeo, eu reuni aqui 7 perguntas que são as principais que os pós-tribulacionistas têm feito. E eu quero aqui responder uma a uma de maneira bem objetiva. Vamos à primeira. Qual texto fala das bodas do Cordeiro por 7 anos? Pois é. Essa é uma pergunta que já começa com uma suposição de que nós, pré-tribulacionistas, afirmamos que as bodas do Cordeiro durarão 7 anos. Não é isso que a posição pré-tribulacionista afirma. Ela afirma que as bodas do Cordeiro ocorrerão de maneira concomitante à grande tribulação, ou ao período tribulacional, melhor definindo, não é? Porque o período tribulacional será de 7 anos, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, claro, em sintonia com o que diz Apocalipse, etc. Você sabe que o período tribulacional será de 7 anos. As bodas do Cordeiro acontecem de maneira concomitante, simultaneamente. Então, é 7 anos, mas é aí que está um pequeno detalhe que precisa ser considerado. Qual é o tempo que prevalece na Terra? O tempo cronológico. E qual é o tempo que prevalece no céu? Lembre-se de que a Deus pertence o Cronos e o Kairos. Quando os discípulos perguntaram ao Senhor, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Qual foi a resposta de Jesus lá em Atos capítulo 1, versículo 7? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tempos e estações em português. No grego é Cronos e Kairos. A Deus pertence o tempo cronológico que prevalece aqui na Terra, como também o tempo lá no céu, que já não é mais cronológico. Ou você pensa que a igreja arrebatada, glorificada, quando chegar lá no céu para participar das bodas do Cordeiro, o crente glorificado, transformado, não mais sujeito às leis da natureza, vai ficar olhando para o relógio e dizer, já passou meia hora que eu estou aqui, tem esse primeiro dia e temos que esperar 7 anos para voltar com Jesus. Não, meu irmão, lá no céu é outro tipo de contagem, é outro tipo de aferição de tempo. Tanto é verdade que, a título de comparação, até o astronauta, quando está no espaço, a maneira dele ver o tempo, dele considerar o tempo, é diferente de quem está na Terra. Agora, imagine o crente quando estiver com o corpo glorificado lá nas bodas do Cordeiro. Então, não é bem assim que as bodas do Cordeiro vão durar 7 anos. Essa é a percepção de quem está na Terra. Agora, lá no céu é diferente, é o tempo de Deus. Para Deus, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Então, 7 anos é o período da grande, ou o período tribulacional. A Bíblia não diz realmente que as bodas do Cordeiro terá duração de 7 anos. E o pré-tribulacionista que se preza não defende isso. Outra pergunta, rapidamente. Qual texto mostra a vinda secreta, imperceptível ao mundo? Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse 1:7 que todo olho verá. Sim, meu irmão. Só que um versículo não pode ser usado para anular outro versículo. Quando a Bíblia diz que todo olho verá,
É uma referência à manifestação do Senhor Jesus em grande glória. Agora, analise Hebreus capítulo 9, versículo 28. O que diz lá? A Bíblia diz que nós esperamos, assim como Jesus apareceu a primeira vez sem pecado, ele aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. A quem Jesus aparecerá? Aos que o esperam para a salvação. Não diz que ele aparecerá a todos. O termo ali no grego, horal, o verbo, significa ser visto. É o mesmo verbo que Paulo utiliza lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz que Jesus foi visto. Ele foi visto pelos apóstolos, ele foi visto por mais de 500 irmãos, ele foi visto. Aliás, somente a igreja viu Jesus. Veja, alguém que fala aí, esse negócio secreto, como pode um arrebatamento secreto? Jesus já fez isso, não é? Quando Jesus ressuscitou, ele só apareceu para a igreja. O mundo não tomou conhecimento. E da mesma forma, somente a igreja nascente viu Jesus subindo até as nuvens. O termo que Paulo utiliza em 1 Coríntios 15, diz que Jesus foi visto, é o mesmo que está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, que diz que Jesus aparecerá, ou será visto por aqueles que o esperam para a salvação. Este é o arrebatamento. Não confunda o arrebatamento, que será assim invisível para o mundo, secreto nesse sentido. O mundo não tomará conhecimento de que a igreja está sendo arrebatada. Claro que depois as pessoas tomarão conhecimento de que o povo de Deus desapareceu da terra, mas no momento exato do arrebatamento, o mundo não tomará conhecimento desse acontecimento. Então estude pelo menos esse texto, Hebreus 9, 28, mas tem outros aí, correlatos, Atos capítulo 1, versículos 6 a 11, que falam da manifestação de Jesus, mas também falam do arrebatamento, porque há várias passagens que apresentam o assunto de maneira ampla. Você precisa estudar. Escatologia, sim. Alguns textos apresentam uma visão global, geral, e há outros que vão pormenorizando aquela doutrina que é apresentada. A Bíblia explica a própria Bíblia. Mas vamos a uma terceira indagação, rapidamente. Qual texto mostra conversões depois do arrebatamento? Essa é uma pergunta interessante, não é? Porque nós pré-tribulacionistas cremos que a igreja não passará pela grande tribulação, não passará pelo período tribulacional. Por quê? Porque Jesus revelou a João. Se você estudar Apocalipse, você vai ver que no capítulo 1, versículo 19, Jesus deu a divisão do livro para João. Escreve as coisas que tens visto e as que são, as que depois dessas são de acontecer. E João obedeceu a Jesus e ele escreveu o capítulo 1, as coisas que ele tinha visto, capítulos 2 e 3, as coisas que eram para ele, não é? O presente para ele, as igrejas da Ásia. E a partir do capítulo 4 tem lá, ele ouve uma voz dizendo, sobe cá, e te mostrarei as coisas que depois destas hão de acontecer. Fica claro que a partir do capítulo 4 em Apocalipse, revela-se, descortina-se o futuro. E o que João vê no céu? Ele vê os 24 anciãos. Aqueles 24 anciãos, eles representam, sem dúvida nenhuma, a igreja, porque eles são chamados de presbíteros. Em nenhum lugar da Bíblia os anjos são chamados de presbítero. Não é categoria angelical, coisa nenhuma. É uma representação da igreja. Veja, Apocalipse apresenta de maneira simbólica, pictórica, o futuro glorioso da igreja. Então, aqueles 24 anciãos, eles representam a igreja, porque eles são presbíteros, um termo ligado à igreja no Novo Testamento, eles têm coroas na cabeça, vestes brancas, e são assentados em tronos, tudo aquilo que Jesus havia prometido nos capítulos 2 e 3 para os vencedores. E quando você chega em Apocalipse 21, você vê que se menciona ali 12 mais 12. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos do Cordeiro, perfazendo 24. Então aquele número 24 representa a igreja, 24 anciãos. Então o que acontece? João já vê a igreja no céu a partir do capítulo 4. E você continua lendo, chega o capítulo 6. No capítulo 6 você tem a abertura do primeiro selo. A abertura dos selos representam o quê? O início do período tribulacional. Ou seja, quando o período tribulacional iniciar, a igreja já estará no céu. Ela estará lá, claro, representada, como eu expliquei, pelos 24 anciãos. Então, qual o texto que mostra conversões? A partir daí,
você vai no capítulo 6, já começou o período tribulacional, logo no versículo 9 você vê os mártires do período tribulacional, que estão debaixo do altar de Deus clamando. Você vai para o capítulo 7, versículo 14, tem lá novamente, ali aqueles que vêm de grande tribulação. É uma referência aos salvos do período tribulacional, porque a igreja já terá sido arrebatada. João já viu a igreja no céu a partir do capítulo 4. Capítulos 4 e 5, aqueles 24 anciãos, não tenha dúvida, eles representam a igreja glorificada, galardoada no céu. Quarta pergunta. Supondo que não há conversão, quem são esses santos? Bom, essa pergunta aqui já foi respondida pela terceira, porque esses santos são, claro, os mártires do período tribulacional, que não serão salvos porque vão dar a vida, como alguém diz, de maneira jocosa até, fazendo aí uma zombaria da posição pré-tribulacionista. Não, eles vão ser salvos pela graça. A salvação em qualquer tempo é pela graça, é pelo precioso sangue de Jesus. Quinta pergunta. A ressurreição em 1 Coríntios 15 é na última trombeta. Veja, isso aqui precisa ser entendido. A última trombeta de 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, não é a mesma última trombeta de Apocalipse 11, versículo 15. A última trombeta de Apocalipse 11, versículo 15 é a última de uma série de 7 trombetas de juízo. Veja como a posição pós-tribulacionista é contraditória, porque eles dizem que Jesus vem na última trombeta, e aí ele viria em tese para estabelecer o reino. Só que eles se esquecem que a Bíblia fala de uma gradação de juízos, selos, trombetas e taças, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Depois da última trombeta, os juízos continuam. Ainda você tem mais 7 taças de juízo que serão derramados sobre a terra. Ora, se Jesus já vem para implantar o reino na última trombeta, por que vai continuar juízos aí através das 7 taças? Então, é para os nossos irmãos pós-tribulacionistas pensarem também sobre isso. Então não confunda, a trombeta do arrebatamento é uma trombeta de convocação para a igreja. A trombeta de Apocalipse 11 e 15 é uma trombeta de juízo. A igreja, inclusive, se você ler com atenção esse capítulo, ele menciona, Apocalipse 11, menciona os 24 anciãos que representam a igreja. Você vai ver que eles estão no céu, eles estão com o Senhor, quando a trombeta é tocada, né? E os juízos são derramados sobre os adoradores da besta que estão na terra. Sexta pergunta. Jesus diz que sua volta / arrebatamento será depois da grande tribulação. Isso aqui é porque tem que interpretar melhor o sermão profético. O sermão profético não está rigorosamente em ordem cronológica. O sermão profético, ele teve uma interrupção que foi a pergunta tripartida dos discípulos. Jesus já vinha falando, ele já tinha falado no capítulo 23, essa casa ficará deserta, e depois ele disse não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele já vinha falando sobre o assunto, porque o sermão não era propriamente um sermão expositivo, como nós vemos hoje, era uma conversa. E naquela conversa, os discípulos, que também eram israelitas, fizeram uma pergunta tripartida, em 3 partes. E Jesus começou a responder. E ao responder essas perguntas, ele fala especialmente sobre o que vai acontecer a Israel. E quando chega no versículo 35, é como se ele tivesse fechado parênteses, ou seja, terminou de responder aquela pergunta tripartida e ele retoma o assunto e começa a falar sobre iminência e vigilância. Ora, iminência e vigilância só fazem sentido em relação ao arrebatamento. Não tem nada a ver com a manifestação do Senhor em poder e grande glória. Então, o sermão profético de Jesus fala do arrebatamento. Então essa pergunta, Jesus disse que sua volta será depois da grande tribulação? Não, porque depois que ele fecha o parêntese, depois de ele ter explicado para os discípulos, que também eram israelitas, sobre o que acontecerá em Israel por ocasião do período tribulacional, mais precisamente sobre a parte final, a grande tribulação, e depois de ter falado da sua manifestação em poder e grande glória, aí ele começa a falar sobre o arrebatamento. Um será levado, outro será deixado. Ele fala como foi nos dias de Noé. Tudo isso tem a ver com iminência, com vigilância, a parábola das 10 virgens, etc. Então isso aí eu tenho explicado, tem um vídeo aqui no canal em que eu explico isso, modéstia à parte, de maneira pormenorizada. E a última pergunta é sobre Daniel 9:24. Onde está a pausa? Onde estão aí os 7 anos restantes? Veja, tem que estudar com cuidado as 70 semanas de Daniel.
Se você estudar com calma, não há tempo de ler aqui, você vai ver que houve uma interrupção. O Messias foi tirado, o príncipe com P maiúsculo foi tirado. E quando ele foi tirado, passou a haver uma pausa, um adiamento profético, como é chamado, que está claro lá em Lucas 21 e 24, também em Romanos 11, Jerusalém será pisada até que se completem os tempos dos gentios. Nós estamos vivendo nesse período, nesse intervalo. As semanas foram contadas, 7 semanas primeiro, ou seja, os 49 anos, 7 semanas de anos, depois 62 semanas, são 434 anos, e falta uma semana. Essa uma semana que falta é justamente os 7 anos do período tribulacional. Mas claro, num vídeo como esse, de pouco mais de 15 minutos, não dá para explicar pormenorizadamente. Mas esse é apenas o primeiro vídeo de uma série. Quero já até avisar que a partir de agora, tendo em vista que essas questões vão suscitar, claro, mais dúvidas, eu vou gravar depois um vídeo específico para cada uma dessas perguntas. Amém? Vou parando por aqui, as horas já me mandaram parar. Que Deus abençoe a todos. Esse é o primeiro vídeo do ano feito especificamente para o YouTube. Eu tenho colocado outros vídeos aqui, que são produto lá do que eu faço também na minha outra rede social, o Instagram, mas esse é o meu primeiro vídeo do ano aqui do YouTube, feito exclusivamente para o YouTube. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Peço a vocês que, por gentileza, curtam, compartilhem, fortaleçam aqui o nosso canal, porque esse canal nós temos como objetivo, claro, propagar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.